mas também os irmãos que estão nos ouvindo pela internet. É muito bom poder estar aqui de volta, já me recuperando. Estive um pouco enfermo esses dias, a minha pressão tem alterado muito, alta, e graças a Deus que eu já estou conseguindo encontrar forças para caminhar. Pensei até que o Senhor ia me levar por esses dias. Meus irmãos, estou feliz em rever o nosso irmão Milton ali. Deus deu forças ao irmão Milton e ele conseguiu chegar até aqui. O irmão Milton é um milagre de Deus. Esse homem está vivo diante de tantas lutas e enfermidades que tem enfrentado. Também louvamos a Deus pela minha sogra, irmã Maria, está completando 6,5, né? Parabéns pelo seu dia. Que o Senhor Jesus continue te dando graça, sabedoria e maturidade espiritual. Meus irmãos, eu não vou pregar muito, eu ainda estou enfermo, mas eu queria trazer uma reflexão para a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos tratando, em algumas mensagens passadas, antes de adoecer, estamos tratando da mente dos cristãos. Por causa da compulsão de desordem cristã que está havendo mundialmente, nós, da graça de Deus, estamos preocupados e temos pressa em instruir o teu Espírito. E essa noite eu queria tratar a respeito dos pensamentos dos irmãos. E eu queria trazer uma palavra voltada ao pensamento, falando a respeito do poder dos pensamentos. E gostaria de ler como base desta reflexão Romanos capítulo 12, versículo de número 2, que diz o seguinte: e não sendo conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja Deus para sempre. Queridos irmãos, o poder dos pensamentos. O que são pensamentos? São imagens da nossa mente. Imagem. Essas imagens, elas têm a possibilidade de serem construtivas ou destrutivas. E ela funciona como o dentro das emoções humanas. Imagens na mente. Em outras palavras, ela tem a capacidade de influenciar as emoções do cristão. Às vezes são imagens, mas às vezes são mais do que isso. E é por isso que eu estou preocupado com os irmãos. Os pensamentos, na verdade, são construções mentais e conscientes que cada um de nós temos na mente, baseado em informações que se adquire no dia a dia, na semana, através de estímulos que ocorrem na nossa vida.
Então, pensamentos são, portanto, fluxos de imagens que têm significados e que podem mudar a sua vida e dar sentido a algo. Você pode pensar sem sentido, e isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas quando você pensa e começa a formar imagens na sua mente, então você cria um fluxo de imagem que começa com o propósito de influenciar. Então, pensamentos são imagens da mente, construtivas ou destrutivas, possibilidade, e tem o poder com as emoções humanas. Por outro lado, ela pode experimentar uma liberdade gloriosa com os resultados de seus pensamentos, ou pode escravizar a mente daquele que faz uso dos pensamentos. Por que é tão importante começar a tratar dos pensamentos? Paulo tinha esta preocupação com a igreja, de que a igreja aprendesse a usar a mente, a renovar os pensamentos, porque a maioria das sociedades são escravos dos seus pensamentos. Primeiro, porque você é o que você pensa, e o que você pensa é o que você é. Você está limitado aos seus pensamentos. O sábio Salomão disse que assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. A boca fala daquilo que o coração está cheio, e coração, na verdade, se trata da mente, dos pensamentos. Veja o conselho do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo do 7 ao 8. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha, veja o acúmulo de pensamento que o apóstolo está pedindo para que a igreja tenha. Tudo que é verdadeiro. Porque o crente tem que pensar no que é verdadeiro e não no que é falso, no que é mentiroso, por causa da justiça de Deus que está em vós. Imagine um crente que ama a mentira, que dá lugar à mentira, que dá prazer à mentira, ao engano, à falsidade. É nisso que a igreja tem que pensar. Tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, porque o que tem de crente que gosta das coisas desonestas não é brincadeira. Tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, é nisso que a igreja tem que pensar. Porque a corrupção na mente está tão avançada que já não se pensa mais no que é verdadeiro, no que é justo, no que é honesto. As pessoas estão pensando na facilidade de
de ter as coisas, com um jeitinho brasileiro, e se esquece que a igreja está aplicando a justiça de Deus pelo Evangelho e que o juízo deste mundo já está acontecendo pelo Evangelho com a igreja. Por isso que a igreja tem que pensar no que é justo, no que é puro. E nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós subestimamos o poder e as possibilidades dos nossos pensamentos. E temos que ter cuidado, até que mude o pensamento, até que você mude a sua maneira de pensar, você não pode mudar a sua vida. Você sabe por que a vida de muitos crentes não muda? Continua do mesmo jeito, parece que está descendo uma ladeira abaixo e nunca consegue subir, nunca consegue avançar, por causa dos teus pensamentos é que a vida continua travada. Porque quando você renova o seu entendimento, o seu pensamento, e começa a pensar no que é justo, no que é santo, no que é verdadeiro, no que é honesto, aí, meu amado, a tua vida começa a mudar. Porque Deus trabalha em cima dessas qualificações aqui. E Deus trabalha na mente, porque Deus é Espírito. É aqui onde o Evangelho funciona. É aqui onde está o verdadeiro cristão. Você tem que mudar esta maneira de pensar. Você não pode mudar seu estado se não mudar a sua propriedade, se não mudar a forma que você pensa nas coisas, se não priorizar o reino de Deus. Você tem pensado no que é justo? Você tem pensado no que é santo? Você tem colocado as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida? Você tem priorizado a palavra, os louvores que canta, as orações? Você tem priorizado o reino de Deus? Deus é o centro da tua vida. Tu tens amado a Ele acima de tudo, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, porque é nisso que deves pensar. E quando o crente começa a colocar o pensamento em outras coisas, aí ele começa a ser destruído, derrotado, viver atribulado. Por quê? Por causa dos pensamentos. Você só pensa no fracasso, na derrota, sabendo que em Cristo somos mais do que vencedor. O crente tem que aprender que sua vida sempre irá na direção de seus pensamentos, sempre, sempre. Sua vida não será diferente do caráter de seus pensamentos. É por isso que eu fico muito preocupado quando eu vejo um crente fofoqueiro, crente que quando vai na casa de outro crente só vai para falar da vida dos outros. Eu fico muito preocupado, principalmente quando eu vejo um crente da graça visitar outro e não chega abraçando, dando a graça e a paz, perguntando sobre a obra, sobre o trabalho, como é que está a igreja, quando é que vai ter o ensaio, como é que vai ser a obra, quando é que vamos fazer uma festa, quando é que vamos fazer um culto de rua. Preocupado. Agora quando chega com outras conversas, eu já começo a ficar preocupado com ele, porque a mente está corrompida. Um crente que conhece a ciência de Deus, se encontrar com outro irmão, passar meia hora, uma hora conversando e não sai nada de Deus, porque ali na mente não está o que é santo, o que é justo, o que é reto, o que é honesto, o que é verdadeiro. Só está com a mente ocupada com o que é perecível, e isso é triste. Então essa é a direção que caminha muitos cristãos. Você é o que você pensa. Você está indo na direção desses pensamentos maus, que não são pensamentos bons, que não têm
Deus ocupado um lugar na tua mente. Então, sua vida é a manifestação externa do funcionamento interno da sua mente. Sua vida é a manifestação externa do funcionamento interno dos teus pensamentos. A tua vida é isso. É por isso que entender a importância de seus pensamentos e como usá-los corretamente é extremamente vital para a vida daqueles que servem a Deus. É extremamente vital. De onde vêm seus pensamentos? Vêm dos seus próprios raciocínios. O raciocínio humano vem de informação que ocorre no teu ambiente. Vem dali. Aquele ambiente por onde você anda, por onde você se influencia, pelos contatos que você tem no dia a dia. É daí que vem os teus pensamentos, do raciocínio, da informação que ocorre. É da escola, é do jornal, é da igreja, é das calçadas, é dos amigos, é da internet, do que tu anda vendo, do que tu anda olhando. Teus pensamentos estão focados nisso aí. É o que você ouviu de alguém. A tua mente está cheia dessas informações que está bombardeando a tua mente. Agora pare para pensar. O que é que tem ocupado a tua mente? Qual é a coisa mais importante na tua mente agora? Quais são os valores que tu tens aprendido a defender na tua mente? O que é que tu tem gastado mais o teu tempo para encher tua mente? O que é que está tomando o teu tempo maior durante o dia na tua mente? E tu vai descobrir quem tu és. Se tu és um vencedor ou se tu és um derrotado. Porque Salomão diz, Provérbio 23:7, porque assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Você é o que você pensa. O que você pensa e o que você anda pensando é o que você é. Você é o que você pensa. Os pensamentos têm o poder. Agora eu tenho uma notícia para te dar. Só o sangue derramado na cruz pode limpar os maus pensamentos. Só o sangue derramado na cruz. Isto é uma das funções do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Limpar o crente da má consciência. Jesus morreu, derramou o seu sangue na cruz, e muitos crentes ficam dizendo: o sangue de Jesus tem poder para curar, o sangue de Jesus tem poder para expulsar demônio, o sangue de Jesus tem poder para salvar. Mas uma das funções do sangue de Jesus na cruz do Calvário, 2023 anos depois, é justamente limpar a mente do crente desocupado de má consciência. Vamos ler Hebreus capítulo 9, verso 14. Abra sua Bíblia e marque esse versículo aí. Isso aqui é uma informação preciosíssima do Evangelho. Vamos lá. Hebreus 9, 14.
quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Aqui está uma das funções do sangue derramado na cruz: é dar limpa consciência de obras mortas. Primeiro, que o sangue de Jesus, quando chega na mente, no pensamento daqueles que servem a Deus, começa a mudar o entendimento de nova criatura, do novo nascimento, o entendimento de que você é propriedade de Deus, foi comprado com o preço de sangue, e que agora a salvação está garantida, e que a mente precisa se limpar do esforço carnal, do esforço humano, para que as obras mortas sejam abandonadas e você aprenda a viver pela fé verdadeiramente em Cristo Jesus. Limpar da má consciência. Você sabia que uma das coisas que mais trava a vida dos crentes é o crente que vive em má consciência? Porque os pensamentos têm poder. A má consciência tira o sono. A má consciência causa desânimo, angústia, tristeza. A má consciência não te faz vencer. A pessoa se sente culpada porque deu lugar à carne, deu lugar ao velho homem que está viciado conforme os desejos enganosos. Uma das coisas que vai te ajudar a estar livre da má consciência é abandonar as obras mortas da lei. Amado, por incrível que pareça, tem crente que está ouvindo o Evangelho da Graça, mas o Evangelho não faz efeito nele, que ele não pratica. Tem crente que vai ouvindo esta palavra inefável, mas por causa da má consciência, ele gosta do entretenimento da carne, do corpo. É por isso que ainda abandona a reunião do Espírito para ir para as reuniões carnais. Abandona o culto da graça para ir para o ritual da lei. Por quê? Por causa da má consciência. Porque neste Evangelho ele se rompe por fé. O camarada, para entrar e viver neste reino inabalável, ele tem que mudar a maneira de pensar e se limpar da má consciência, abandonar as práticas da carne, os desejos, as concupiscências, os prazeres carnais, e aprender a viver pela fé. Então a função do sangue derramado na cruz é tirar este espírito de má consciência. Você não pode se sentir mal, se sentir culpado, se sentir devedor, de forma nenhuma. Você tem que crer que o preço já foi pago, que os pecados foram tirados. Você sabe o que é uma má consciência? É um crente do novo pacto e pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Isto é viver em má consciência. Isso é uma mente corrompida no Evangelho por causa da religião. O camarada está 2023 anos depois. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Em um só dia ele limpou esta terra. Paulo disse em Romanos 6,14 que o pecado não terá
vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E agora, 2023 anos depois da obra realizada na cruz, um trabalho perfeito, alguém ia a Deus pedir perdão pelos seus pecados, quando Cristo não vai fazer isso. Por que Cristo não vai perdoar os teus pecados mais? Porque com uma única oferta Ele já te aperfeiçoou para sempre os santificados. Ele já fez isso. Então, quando o sangue limpa o crente da má consciência de obras mortas, é justamente o crente entender que os entretenimentos que os cultos da lei oferecem não pode te comprazer mais. Não pode haver desejo em ti mais de estar querendo participar de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição da mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E Paulo diz isso em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Paulo diz: por isso, deixando já os elementos iniciais da doutrina de Jesus de Nazaré, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo estes fundamentos de arrependimentos, de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e de juízo eterno. Veja, aqui Paulo deixa claro as obras mortas, e algumas delas. Arrependimento é obra morta. Por que eu não tenho do que me arrepender? Porque o sangue de Jesus me limpa desta má consciência. Eu não tenho consciência de ser um pecador, porque a minha mente foi renovada e agora o pecado não pode me dominar mais, e por isso eu me sinto purificado, justo, santo, aperfeiçoado, limpo, remido, alvo mais que a neve. Imagine um crente da graça que vive se sentindo miserável, pecador, desgraçado, que a qualquer momento o diabo vai lhe pegar e ele vai perder sua salvação. Isso é uma má consciência. Paulo diz: obra morta, arrependimento de obra morta e fé em Deus. Por que Paulo está dizendo que fé em Deus é obra morta? Isso aqui é muito profundo. Paulo diz: olha, arrependimento, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno são obras mortas. Porque fé em Deus é obra morta? É que antes da cruz se tinha fé em Deus. Era uma fé natural que do homem ele acreditava em Deus. Depois da cruz já não é a fé em Deus, é a fé de Deus em nós. Por isso que fé em Deus é obra morta. O esforço natural do homem para com Deus, obra morta. Porque depois da cruz, Cristo criou uma fé, e Ele é chamado autor e consumador da nossa fé. E agora, nós estamos salvos pela fé do Filho de Deus. Não é a nossa, é a fé de Deus. Por que a doutrina dos batismos é obra morta? Porque o batismo com água servia para perdoar pecado. O Cordeiro de Deus já fez isso, tirou o pecado do mundo. Então não há do que se perdoar de pecado em relação a Deus, porque o Cordeiro de Deus já fez esse trabalho e não vai fazer mais. Porque não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Mas Paulo está dizendo aqui que em Hebreus 9,14, que o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificado
purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Para servir ao Deus vivo, a mente tem que estar purificada dessas obras mortas, senão não se serve ao Deus vivo. Você serve ao Deus das religiões, mas não o Deus dos céus, o Deus vivo e poderoso. É por isso que Paulo, quando trata da questão de obra morta, ele faz questão de dizer em Efésios 4 e 5: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, louvado seja Deus para sempre. Quando se entende essas coisas e pratica, isso começa a mudar o nosso pensamento. E quando o nosso pensamento muda, a nossa vida muda verdadeiramente. Amado, tome cuidado com os seus pensamentos. Você é o que você pensa. O que você pensa é o que você é. Por isso, eu quero pedir à igreja que fique de pé para juntos adorarmos a Deus, louvar a Ele por ter os nossos pensamentos guardados